inicia, tá, as apresentações dos nossos trabalhos. Então, só um instantinho. Então, olá, boa tarde a todos e todas, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Rodrigo Duran, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, e vou ser chair da sessão 8.1, tá? Métodos e estratégias de ensino e aprendizagem de computação do quarto simpósio brasileiro de educação e computação, o EduComp 2024. O EduComp 2024 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SPC, através da Comissão Especial de Educação e Computação, a SEDUCOMP, ok? Está sendo sediado virtualmente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vocês podem interagir com os autores através de comentários, e entre vocês também, tá? E fazer as perguntas através do chat do Google Meet. Após a apresentação, se vocês desejarem também fazer a pergunta diretamente através de áudio, usem a ferramenta de levantar a mão do Google Meet, ok? A gente vai iniciar a nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho Fostering Programming Logic Skills in High School Students through Project-Based Learning and Educational Experience, de autoria da Larissa Galeno, Luiz Felipe Costa e o Geraldo Chechel. Agora a gente convida a Larissa Galeno para apresentar sua tela e iniciar a apresentação. Larissa, você tem 10, e aquela tolerância que a gente comentou, 10 minutos, tá, para a apresentação do trabalho. Esteja à vontade. Perfeito, muito obrigada, Rodrigo. Vou começar aqui, então. Só vou pedir aquela confirmação. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, está tudo certo, Larissa. Pode ficar à vontade. Perfeito. Pessoal, bem, boa tarde. Eu me chamo Larissa, né? Eu sou uma menina branca, de cabelos pretos cacheados, estou usando uma blusa preta. Queria agradecer muito pela presença de vocês e pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Bem, vou apresentar um trabalho que a ideia dele é mostrar para vocês como foi ensinar lógica de programação utilizando aprendizado baseado em projeto em alunos de ensino médio. Né? A motivação desse trabalho vem de alguns pontos. Né? Um deles foi a questão do cenário de empregabilidade de tecnologia, em que a gente tem visto ali uma baixa. Agora, né, recentemente, a gente pode ter a percepção de que tem muita gente tentando entrar no mercado porque ficou famoso, né? Mas de uns tempos para cá, existia sempre a questão de procura-se desenvolvedores, estamos buscando desenvolvedores, empresas com estratégias para formar desenvolvedores, né, para conseguir suprir a necessidade do mercado. E aí, alguns estudos até apontam que quando a gente tem uma exposição cedo do conteúdo de programação e tecnologia, a gente pode construir um interesse genuíno dos estudantes nessa área. Né? Então, com essa motivação, a gente entende que estar com alunos do ensino médio, ensinar lógica de programação para alunos de escola ainda, é uma forma de tentar vislumbrar uma melhora no cenário da empregabilidade da tecnologia. Associado a isso, tem uma questão de impacto social. Né? Existiu uma demanda de uma ONG, uma organização não governamental do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo, que tinha o interesse de utilizar o público da cidade, né, jovens da cidade, para ensinar programação a eles, de forma que esses estudantes, que esses adolescentes pudessem vislumbrar um futuro melhor, né, uma carreira com um salário, né,
mais digno, digamos assim. Então, com essa motivação, a gente parte para a criação e construção desse curso, né, para a concepção desse trabalho. Né? A gente fez uma pesquisa, vivemos sucesso em casos similares, né, da utilização de aprendizado baseado em projeto ou então metodologias ativas, e a gente pensa, então, em união com essa ONG, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e união com essa ONG, em montar esse curso, né? Então, o objetivo desse trabalho é mostrar para vocês como foi o processo de concepção do curso, né, pensando nessas metodologias ativas, muito baseado nesse público que a gente está lidando, e mostrar como é que foi a finalização e a avaliação desse curso pelos alunos. Né? E aí, uma breve introdução, quais foram as metodologias ativas de ensino que a gente utilizou. A gente pensou na sala de aula invertida e no aprendizado baseado em projeto, muito por conta dos resultados positivos que outros trabalhos já tinham apresentado, também pelo tempo que a gente planejou o curso, né? Não seria um curso extensivo, seria ali alguns meses, né? E a sala de aula invertida permite uma certa flexibilidade nesse tempo, além de que é uma forma que os alunos têm, né? Em ambas as metodologias, os alunos são protagonistas do seu processo de aprendizado, eles têm muita autonomia, e era isso que a gente também queria instigar com eles. Dado todo o cenário de como é trabalhar no mercado de tecnologia, que você precisa ser sempre muito proativo, a gente também estava preocupado em ensinar, né, em treinar os alunos para melhorarem suas habilidades sociocomportamentais, e uma delas a proatividade e a autonomia no trabalho. Né? Então, a sala de aula invertida seria um momento ali em que os alunos veriam o conteúdo fora da sala de aula, e dentro da sala de aula a gente faria exercícios e praticaria, né, o conteúdo. Já o aprendizado baseado em projeto, a gente se baseou no livro, né, de Larmer, em que ele bota 8 elementos essenciais, assim como o Blumenfeld também coloca em seu trabalho. Né? E dessa forma a gente conseguiu conceber o curso. Né? O objetivo do curso, então, era ensinar lógica de programação com Python e dar uma breve introdução, um breve gostinho na ideia de análise de dados. Né? Lembrando, eram alunos de ensino médio, então a gente tinha ali uma base matemática, não tão forte, às vezes, um inglês com muita dificuldade, e a gente estaria tentando atacar, assim, utilizando Python e análise de dados. Né? Fizemos uso dessas metodologias ativas justamente para dar aos alunos essa autonomia de aprendizado. E aí, seguindo os elementos lá que a gente viu do aprendizado baseado em projeto, a gente tinha uma pergunta norteadora do curso, né? Que foi onde se pautou todo o curso, que era como melhorar a minha cidade. Então, o objetivo desses alunos era aprender Python, aprender um pouco de introdução à análise de dados, e aí montar um projeto que respondesse essa pergunta: como melhorar a minha cidade? Né? O laboratório, né? Então, a ONG, como é que foi a participação deles nisso tudo? Eles construíram um laboratório, né? Eles não tinham um laboratório, eles construíram pensando nesse curso, em que os alunos poderiam ir até o laboratório para acompanhar as aulas. As aulas aconteciam em formato híbrido, né? Então, eu estava remotamente dando aula para os alunos, mas eles estavam juntos no laboratório, junto com uma funcionária da ONG. E aí, dessa forma, a gente foi conduzindo o curso, né? E a ideia de ter o laboratório que partiu da própria ONG é porque muitos alunos não tinham acesso a computador em casa. Então, a gente queria ao máximo democratizar o acesso do curso pelos alunos. Não era necessário, não tinha nenhum pré-requisito, era simplesmente ter a vontade de querer aprender lógica de programação. Então, a gente, ao longo do curso, né, a gente fez uma seleção dos alunos, então a gente teve, no início, alguns inscritos, mas a gente precisava, por uma questão de limitação de espaço, selecionar ali por volta de 15 a 13 alunos. Como era a primeira turma, a gente também estava querendo entender o nosso público. Né? Então, a ONG foi responsável por fazer esse marketing com as escolas públicas da região, focamos ali em alunos de ensino médio, e aí fizemos uma seleção e conseguimos 13 alunos selecionados. Né? A gente tinha ali 2 aulas por semana, então eu tinha 2 encontros com eles, terças e quintas, e aí eu sempre passava o conteúdo para eles, né? Na aula de terça, por exemplo, eu passava para eles, preciso que vocês assistam esse vídeo. O conteúdo em geral era vídeo ou texto, e aí na quinta-feira a gente ia praticar, né, esses conteúdos. E aí, tendo em vista o aprendizado baseado em projeto, né, muita dessa prática era associada já ao projeto, o que os alunos iriam resolver do projeto, para que não ficasse tão distante. Né? Então, a gente, desde o primeiro princípio, desde o início do curso, na primeira aula, eles já eram apresentados a pergunta, já eram apresentados a ideia do projeto, e aí, a partir disso, todo o conteúdo que eles vissem, eles já iam incrementando o projeto. Então, foi um desafio conseguir fazer isso, mas eles viam variáveis, implementavam variáveis no Python pensando já no projeto. Viam condicionais, já implementavam condicionais no projeto. Né? Entendiam como fazer gráficos, já implementavam a ideia de gráficos no projeto.
né? A gente, para facilitar um pouco essa ideia do projeto, a gente colocou um marco, que seria o projeto intermediário, que é os alunos chegavam no meio do curso, eles tinham que ter terminado ali até uma parte do projeto. E aí a gente fez uma apresentação com professores do UFRJ, para eles terem já um gostinho de como seria e continuar treinando as habilidades sociocomportamentais. E aí depois desse projeto intermediário, era a entrega do projeto finalizado, digamos assim. Dos 13 alunos que entraram, 10 se formaram com a gente, né? 3 ali infelizmente desistiram pelas mais variadas razões, né? E ali vocês podem ver algumas imagens dos projetos finalizados, né? A gente utiliza uma biblioteca em Python chamada Streamlit para eles conseguirem exibir, né, a análise de dados que eles fizeram, montando os gráficos, tabelas, enfim. Então ali tem resultados de 2 grupos que fizeram sobre, acho que se não me engano, um foi educação e outro foi sobre mobilidade, que responderam a pergunta sobre como melhorar a minha cidade, que no caso era Nova Friburgo, tá? E aí, como é que a gente, então, avaliou se o curso foi interessante ou não pela perspectiva dos alunos? Né? Primeiramente, a gente fez um questionário de opinião com os 10 alunos que finalizaram o curso. A partir desse questionário, a gente identificou alguns pontos que seriam interessantes investigar melhor e a gente partiu para uma entrevista semi-estruturada. Né? No questionário, os 10 alunos responderam e da entrevista, por conta de uma limitação de tempo, a gente precisou selecionar alguns alunos. Né? E aí foram selecionados 3 alunos, em conjunto ali com os funcionários da ONG, e a gente entendeu que eram os alunos que mais se dedicaram ao curso. Né? Dos resultados, pelo questionário, a gente conseguiu identificar pontos de dificuldade no conteúdo. Então, por exemplo, ficou explícito o quanto os alunos tiveram muita dificuldade em booleanos e loops, e que são matérias relacionadas, querendo ou não. Né? Em questão sobre a plataforma, a gente também teve algumas reclamações, a gente utilizou o Moodle e os alunos não conseguiram se dar muito bem. E outro aspecto também que foi posto como um ponto negativo foi o fato de se ter grupos fixos. Né? Eu comentei, desde o primeiro dia de aula já foi passado o projeto. E aí, desde esse primeiro momento, os alunos já montaram os grupos já para escolher o tema, para desde o início já ter realmente em foco o projeto. Então, eles já tinham grupos fixos, e muitos ali relataram que não curtiram essa ideia, muito por uma questão de sobrecarga. Né? Apesar da questão do grupo fixo, a maioria curtiu fazer o projeto, porque, como eles botam ali, ajudou eles a solidificar o conhecimento e trouxe para a prática. Né? O curso também seguiu uma proposta diferente da escola, então, e aí ter essa prática, fazer o exercício ajudou a eles. Né? Na questão da entrevista, com esses 3 alunos que mais se destacaram, foi quase que unânime essa questão do desconforto com a sala de aula invertida, né? E sobre a questão dos grupos, aí foi mencionado que realmente a questão da sobrecarga com um grupo fixo e não conseguir lidar muito bem com esse grupo foi colocada, né? Para a gente concluir, então, de forma geral, a gente consegue ver que o curso teve uma boa avaliação, né? Apesar das ressalvas, a gente pode ter um resultado positivo, né? E a gente, a partir dessas ressalvas, consegue entender certas dificuldades e melhorar em trabalhos futuros. Tá certo? Gente, muito obrigada, e é isso. Muito obrigado, Larissa. Nós abriremos, então, agora o espaço para as perguntas. Perfeito o time da Larissa, 10 minutos. Então, a comunidade, quem quiser fazer pergunta, pode colocar no chat ou levantar a mão aqui no nosso recurso de mão do Google Meet, ok? Eu vou iniciar a pergunta. Primeiro, um elogio, eu adorei a sugestão do Streamlit, é justamente o que eu estava procurando para minha aula. Com relação a esse contexto, né, de análise de dados, né, por que essa escolha desse contexto em específico, já que não é geralmente um contexto assim, de programação em Python, né? Como vocês casaram essa ideia do Data Science, análise de dados, com o Python para esses estudantes do ensino médio, né? Já vou pegar o gancho que você falou no começo da questão da matemática, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. É porque o meu professor, né, o Geraldo Chechel, ele tinha um sonho de ensinar inteligência artificial. E aí eu peguei esse sonho e falei, professor, eu acho que vai ser muito difícil. Então a gente começou a descer na ideia da inteligência artificial e falar, vamos falar sobre análise de dados. E uma coisa, não deu para mencionar aqui na apresentação, mas a introdução do curso, na verdade, eu não começo com Python direto. Eu começo ensinando Excel, planilhas Excel. Então essa ideia de colocar o dado no Excel, montar uma tabela e a partir disso a gente vai para o Python. Quando a gente entendeu que a gente já ensinava um pouco dessa questão de mexer com números, mexer com dados em planilhas, a gente falou, putz, acho
que dá para introduzir a ideia de análise de dados. Não é nada profundo, eles não fizeram testes estatísticos, nada muito rebuscado. Era só realmente o que a gente exigia deles era: olhem os números, olhem com carinho e tentem entender, interpretar esses números. Né? Assim, se na saúde, então, a gente tem uma baixa na entrada de hospital num determinado mês, o que será que aconteceu nesse mês? Né? Era mais ensinar para eles a ter uma visão crítica do que algo mais matemático. Então, não sei se eu te respondi exatamente, mas a gente juntou essa ideia do ensinamos um pouquinho de planilhas, de como montar gráficos, temos essa parte de gráficos em Python muito forte, e aí vamos tentar fazer essa introdução. Não vai dar para chegar na inteligência artificial, que o meu professor até comentou, seria um mega marketing, a gente falar, ensinamos IA para alunos de ensino médio, mas eu falei, acho que não vai dar certo. Então a gente trouxe a introdução à análise de dados como uma forma de dar um gostinho prático do Python, né? Não ficar só no Python pelo Python. Então, você aprendeu Python, você já consegue aplicar o seu conhecimento em uma área de atuação. Perfeito. Comunidade, temos alguma pergunta? Não vejo nenhuma mão levantada, mas se alguém quiser, só colocar. O Paulo está perguntando do ambiente, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre o Streamlit, essa ideia que vocês colocaram, que eu estou até procurando aqui agora, achei fantástico a ideia. Se você puder dar um pouquinho mais de detalhes, como é que foi a facilidade dos alunos trabalharem com esse ambiente, né? E assim por diante. Perfeito. Respondendo ao Paulo e já fazendo gancho com o Streamlit. A gente optou por usar o Google Colab, né, o Google Collaboratory. A gente utilizou praticamente todo o ambiente Google durante as aulas. Então, até para ensinar o Excel, que na verdade não foi Excel, né, foi Google Planilhas, Drive, só o Moodle, que realmente foi a plataforma onde tinham os vídeos, né, o conteúdo. E aí a gente usou o Google Collaboratory para ensinar a parte do Python, para eles fazerem os códigos, e muito por uma opção de facilidade. Não ter que instalar nada, até os alunos que tinham computadores em casa não precisarem se preocupar em preparar o ambiente de desenvolvimento, nem nada assim, era só entrar até a conta Google e estava tudo certo. O problema do Google Colab foi quando chegou no Streamlit. O Streamlit não funciona muito bem com o Google Colab, a gente tem que fazer todo um macete, todo um vai e vem ali, botar umas coisas esquisitas no Google Colab para ele conseguir rodar. E se eu não me engano, eu executei esse curso em 2022, né? E eu reexecutei esse curso no ano passado, no final de 2023. O Google Colab mudou algumas coisas. Então, o que eu consegui fazer funcionar do Google Colab com o Streamlit em 2022 não funcionou mais na aplicação do curso em 2023. Então, usando o Streamlit de novo, aí realmente teria que usar o ambiente local, né? Aí seriam outras escolhas. Mas para esse curso que é o foco do artigo, realmente foi tudo com o Google Colab. O Streamlit também foi no Google Colab, apesar ali dos macetinhos. Mas foi isso. E aí, Rodrigo, a sua pergunta do Streamlit foi o porquê, né? Não, acho que respondeu, né? Essa ideia de mostrar imagens, um ambiente gráfico muito importante para eles, né? Exatamente, era para ter essa ideia do visual, porque uma coisa palpável mesmo. Porque muita gente começa a aprender programação e quer fazer site. Então a gente, vamos ensinar a fazer site, mas pô, a gente já está ensinando Python, ensinar HTML e CSS, não vai ser interessante, vai ser mais coisa para a cabeça dos alunos. A gente tem um cronograma apertado. Aí a gente então viu o Streamlit com essa opção de, cara, você consegue com Python montar um site simples, mostrar os seus gráficos, mostrar as suas imagens, que aí é uma certa forma, né? A galera da cidade gosta de tirar, entre muitas aspas, de tirar onda. Então eles enviavam para os amiguinhos: olha, eu fiz o meu primeiro site, toma aqui. Eles gostavam de ter o link para enviar. Então isso foi mais importante, uma questão de motivação mesmo. Perfeito. Enquanto eu aguardo outras perguntas, só sobre o Flipped Classroom, que não foi um sucesso tão grande assim, aparentemente, né? Como que foi a recepção dos alunos? Essa percepção mudou com o tempo ou não? Eles se acostumaram ou nunca se acostumaram com o Flipped Classroom? Eles nunca se acostumaram. E assim, eu não sei se é por conta da forma que a gente está muito acostumado na escola, que nas entrevistas, né, quando eu era questionada, o que você achou da ideia de ver os vídeos em casa e tirar dúvidas, muitos sentiam falta de eu revisar o conteúdo, de eu repassar o conteúdo, né? Um falou que odiou, um dos melhores alunos falou que odiou, falando, eu preferia que você sentasse e me explicasse o conteúdo na aula. Então não teve uma adaptação. Alguns assistiam, mas assim, porque entendiam que não teria jeito para aprender, teria que assistir, mas depois no questionário, na entrevista, relataram que não foi muito legal. Eles preferiam que o momento da aula fosse para ser ensinado, né, e que eles praticassem sozinhos depois.
Perfeito. Pessoal, alguém mais da comunidade tem alguma pergunta? Bom, se não, a gente vai agradecer então a Larissa pela apresentação do trabalho dela. Muito obrigado, Larissa. Obrigada. Nós vamos dar continuidade agora na nossa sessão técnica, com a apresentação do trabalho intitulado Aplicação do POGIO no ensino de computação, de autoria da Valéria Lely, Ismael Souza Santos, Fernando Souza e Lucas Bright. E a gente convida agora a Valéria para compartilhar sua tela e fazer sua apresentação. Valéria, fique à vontade. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Estão visualizando a tela? Certinho, Valéria. Ela só não está em tela cheia. Vou colocar agora. Só me confirma se já está em tela cheia. Agora está, perfeito. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Valéria Lely, sou professora da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Computação, né? Tenho cabelo e os olhos castanhos. Estou vestindo um vestido com estampa geométrica, destacando as cores azul e marrom. E eu vou apresentar o trabalho, que é sobre um relato de experiência, né, do uso do POGIO no ensino de computação. Esse trabalho também teve a colaboração do professor Ismael Santos, que é da Universidade Estadual do Ceará, e dos meus monitores de graduação, que são alunos de graduação na época, que é a Fernanda e o Lucas. Então, nós professores, né, eu, por exemplo, já ministro a disciplina de programação há muitos anos, né, então, cada semestre eu tento trazer, né, uma metodologia ou aplicar algo diferente para promover esse engajamento e a motivação dos alunos em sala de aula, né. Nós, professores, principalmente nas disciplinas que são práticas, a gente nota, né, que quando as aulas são expositivas, mesmo seguindo com listas de exercícios, é muito desafiador, né, com que os alunos, né, eles consigam ter aplicação prática, né, daqueles conceitos teóricos. Então, nessa direção, eu tenho usado muitas metodologias ativas, né, como aulas gamificadas, né, e no ano passado eu experimentei o POGIO. O POGIO, ele é um processo de aprendizagem, né, orientado aí por inquérito guiado, tá? Então, o papel do POGIO não existe aquela aula expositiva, né? A aula inicia com os alunos, né, trabalhando algumas questões, né, para adquirir aquela construção, né, desenvolver aquele conhecimento, né, também promove a participação ativa desses alunos em todas as fases do POGIO, né, o POGIO, ele tem como base a investigação dos problemas e a sua resolução e as atividades colaborativas, né, porque a gente trabalha tanto individual como também em grupo. E as etapas do POGIO, que é considerado uma metodologia, são 3, né? Que é a exploração, onde a gente foca bastante nessa questão da pesquisa, né? Na formulação das hipóteses, das perguntas de partida, na própria construção do conhecimento, né? No aprendizado e na validação dos conceitos, e na última fase é na aplicação prática, né? Dos conceitos que foram aprendidos, onde o aluno também faz uma reflexão individual do que foi aprendido. Então, o objetivo deste trabalho foi apresentar esse relato, né, do uso do POGIO no ano passado, que foi em 2 semestres, 2023.1 e 2023.2, em 4 disciplinas aí relacionadas ao ensino de computação na Universidade Federal do Ceará e também na Universidade Estadual do Ceará. Então, como foi que a gente configurou o POGIO, né, para que ele possa ser aplicado na disciplina? Então, a abordagem envolveu aí 4 disciplinas. A gente não utilizou o POGIO durante toda a disciplina, né? Porque ele exige aí um trabalho árduo, né? Para preparação de material. E também até uma forma dos alunos se familiarizarem com essa nova forma de ensino, digamos assim, essa metodologia. Então, por exemplo, em 2023.1, eu apliquei na disciplina de Fundamentos de Programação, que é ofertada para alunos do primeiro semestre, é obrigatória, tanto por curso de Ciência da Computação, como também por curso de Engenharia da Computação, e na disciplina de Programação Computacional para Engenharia, que é ofertada para o curso de Engenharia Química, ela é uma disciplina obrigatória, tá? Onde é ofertada também no primeiro semestre. Em 2022,
essa disciplina ela foi aplicada essa metodologia foi aplicada na disciplina de Introdução à Ciência da Computação, que é uma disciplina optativa, ofertada para alunos dos cursos de Engenharia de Pesca, Matemática, Química Industrial, e numa disciplina um pouco mais avançada, né, são alunos mais maduros, que já estão cursando a partir do 6º semestre, que é a disciplina de verificação, validação e teste de software. Nessa disciplina também, a gente junta com as turmas da pós-graduação, então tem tanto alunos de graduação como de pós-graduação. Então, nas disciplinas tanto de FUP, PCE e ICC, são abordados conceitos introdutórios de programação, né? Então, vai desde desenvolvimento da lógica de programação, passando por operadores, estrutura sequencial, até, né, funções recursivas e arquivos. Nessas disciplinas, a linguagem é o Python, então a gente trabalha com os alunos usando essa linguagem de programação. Na disciplina de verificação e validação, são os módulos, né? A gente pega os pontos da ementa da disciplina e divide em módulos, né? Então, a gente tem um módulo de verificação, onde a gente trabalha técnicas, né, de inspeção, análise estática automatizada, como também a parte de validação, onde a gente trabalha com os testes, né? Os tipos de teste requisito funcional e não funcional. Então, nós não aplicamos em todas, né, em todos os pontos da ementa, a gente aplicou basicamente em uma turma repetição, em alguma sequencial introdução à lógica, e na turma de V&V a gente aplicou quando a gente ia introduzir, por exemplo, os módulos de verificação e validação. Então, foi os momentos que a gente aplicou, né, na disciplina o POGIO. Então, cada módulo, né, ele foi trabalhado de forma presencial, ao longo de uma ou mais aulas. Por exemplo, o módulo de repetição, a gente trabalhou durante 3 aulas consecutivas, cada aula tendo uma duração de 2 horas. Então, a gente tinha um documento, né, de preparação da aula, onde tinha os objetivos, tinha uma introdução, o objetivo comum, as perguntas de partida, né? E na turma de 2023.1, a gente quis trabalhar as ferramentas baseadas em IA, né? Como o ChatGPT. Então, em alguns momentos, na aplicação da metodologia, durante a aula, os alunos eram encorajados a usar o ChatGPT. Já em outras turmas, a gente deixou um pouco mais livre e alguns alunos preferiram usar outras ferramentas, né, baseadas em IA, como o Bing da própria Microsoft. Então, para alcançar os objetivos do POGIO, a gente definiu as atividades baseadas no ciclo do POGIO, né, que é explorar, construir e aplicar. Então, aqui do meu lado direito, né, nós temos uma figura onde para cada etapa do POGIO a gente descreve, né, de uma forma macro, as atividades que a gente trabalhou. Então, na fase de exploração, a gente passou para os alunos algumas perguntas de partidas, né, e eles individualmente usavam alguma ferramenta, né, baseada em inteligência artificial para poder responder essas perguntas. Na fase seguinte, que é a fase de construção, os alunos se dividiam em grupo, né, e discutiam as respostas, né, para cada questão de partida para chegar num consenso. E em seguida, na terceira fase, que era de aplicação prática, os alunos, né, em grupo, eles resolviam um exercício, um desafio, tá? Baseado no que foi aprendido nas etapas anteriores. E, ao final, eles faziam a reflexão individual do que foi aprendido naquela aula. Então, em todas essas etapas do POGIO, o professor acompanhava para direcionar as discussões, esclarecimento de dúvidas, né, fornecendo orientação aí para garantir o sucesso do processo. E o uso das ferramentas de inteligência artificial também, a gente buscou usá-las com ética, né, com foco no desenvolvimento das habilidades, mas como suporte para os alunos. Então, houve uma orientação, né, de como os alunos poderiam utilizar essas ferramentas. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente fez para um módulo, né? Então, para cada módulo, a gente teve que trabalhar todas aquelas 3 etapas do POGIO. Então, o primeiro passo é selecionar qual foi o módulo que a gente queria trabalhar. No caso da disciplina de programação, em FUP, que foi a primeira que a gente aplicou, a gente selecionou o módulo de repetição. Então, a gente dividiu esse módulo em 3 aulas, que era onde para cada aula, a gente queria aplicar as etapas lá, as 3 etapas do POGIO. Então,
A aula, o módulo de estrutura de repetição, ele foi dividido em estrutura de repetição em algoritmos, é onde a gente começa a explicar o que são as estruturas em algoritmos para os alunos. Em seguida, a gente mostra como essas estruturas são em Python, que foi abordado na segunda aula. E na terceira aula, a gente trabalhou a parte de identificação de problemas comuns, por exemplo, a usar estrutura de repetição em Python. Então, a gente selecionou esse módulo para a turma de FUP. Então, na etapa de exploração, na primeira aula, então, o professor não tinha uma aula expositiva, os alunos, né, iniciavam a aula com algumas perguntas de partida. Por exemplo, no caso exclusivo de repetição, eu sempre gosto de trabalhar com jogos educativos. Então, eu iniciei a etapa 1, que é de exploração, né, individual, onde o aluno individualmente vai responder algumas perguntas. Eu iniciei com o jogo Computed, que é um jogo da Toxcode, né, que ele é voltado para trabalhar aí os conceitos básicos de repetição. Então, os alunos inicialmente jogaram esse jogo e depois eles foram convidados, né, estimulados a responder algumas perguntas. No caso, por exemplo, da repetição, a gente pediu para ele exemplificar uma situação de um algoritmo na qual ele acharia que seria mais adequado usar uma estrutura de repetição. Em seguida, né, eles foram encorajados a consultar o ChatGPT. Nessa turma de 2023.1, todo mundo, né, usava o ChatGPT, né, para fazer as suas buscas, mas eles também ficavam abertos, né, se preferirem outros materiais de referência. Mas, basicamente, a turma optou por usar o ChatGPT. Então, a gente passou mais 6 perguntas, né, cada etapa dessa tinha um tempo pré-definido, até para a gente poder conseguir trabalhar as 3 etapas nas 2 horas de aula. Então, perguntas na exploração individual foi, por exemplo, cite um exemplo de pseudocódigo, de um problema que utiliza estrutura de repetição, quais são os tipos de estrutura, como elas funcionam, em que situações é mais adequado aplicar uma estrutura, como é que eu poderia testar, né, o meu código sem usar um editor de código, já que os alunos estavam trabalhando estrutura de repetição em algoritmos. Após essa etapa de exploração individual, onde cada aluno respondia essas questões, eles passaram para a etapa seguinte, que é a etapa de construção. Então, nessa etapa de construção, os alunos ficavam livres para formar grupos, né, geralmente entre 3 a 4 alunos, né? Então, essa etapa ela tinha uma duração de 30 minutos, certo? E nessa etapa, os alunos discutiam as suas respostas, né? Então, para que essa discussão ela pudesse ser, digamos assim, ter sucesso, cada aluno do grupo ele assumia algum papel, né, que é previsto no COGIL. Por exemplo, teria que ter um líder, onde o líder vai fazer a gestão do tempo, um facilitador para ajudar, né, nos questionamentos, né, para direcionar melhor as discussões, e um relator, que ao final eles teriam que chegar a um consenso, né, das respostas para aquelas perguntas que eles trabalharam na etapa 1. E aí, nessa etapa, também foi proposto para os alunos um exercício simples de repetição. Então, eles resolveram em conjunto esse exercício. Então, na etapa seguinte, que é a etapa 3, esses alunos ainda em grupos, né, eles receberam um desafio, né, um problema que eles tinham que resolver usando pelo menos uma das estruturas de repetição que eles trabalharam, né, no caso da estrutura em algoritmos, para, enquanto e repita. E também teriam que testar esse código aí usando o computador chinês, né, o teste de mesa. Então, após essa resolução que eles fizeram em grupo, né, eles sempre entregavam, né, o material para o professor, depois eu fiz a correção de cada grupo, de cada atividade, e aí, após a resolução do exercício, o aluno tinha que fazer uma reflexão individual, né, sobre o que ele aprendeu naquela aula, né, como é que ele podia utilizar aquele conhecimento, né, em etapas futuras na disciplina. E como resultados, né, a gente aplicou em 4 turmas, né, eram turmas, as turmas introdutórias geralmente são turmas extensas, tá? Essa turma de programação computacional para engenharia, infelizmente a gente não aplicou o questionário, é uma turma que eu dividia com outro professor, e aí a gente acabou não avaliando com os alunos o COGIL, mas a gente conseguiu avaliar o COGIL em 3 turmas. Então, para essa avaliação, a gente elaborou um questionário online, tá? E em 2023.1 eu disponibilizei o questionário só ao final da disciplina, o que sempre é muito, né, não é muito bom, porque a gente recebe poucos feedbacks. Já mudei para 2023.2, à medida que a gente ia trabalhando, eu já disponibilizava o questionário, então a gente teve mais
feedbacks dos alunos sobre o uso do POGIL na disciplina. Então, a gente fez um questionário, né, onde a gente tinha perguntas abertas, tá? E perguntas também fechadas usando a escala Likert, né? Então, por exemplo, a gente perguntava se o aluno concordava que o conteúdo das atividades foi satisfatório. Então, o aluno poderia desde escolher concordar totalmente, passando por neutro, até discordando totalmente, né, da pergunta. E a gente também fez, né, as perguntas, por exemplo, de P4 a P6, são perguntas específicas do módulo. Então, a gente mudou, né? Quando a gente trabalhava numa disciplina, no módulo de verificação e validação, a gente perguntava sobre a atividade que foi feita na disciplina, certo? E nas perguntas abertas, a gente sempre perguntava o que os alunos gostaram e o que eles não gostaram aí no uso da metodologia. Então, como resultado, em 2023.1, né, de 33 alunos matriculados, 5 responderam o questionário. A gente nota que a maioria das respostas elas foram positivas, embora a gente tenha tido bastante respostas neutro, né, na P4, na P5 e na P6, que são as perguntas relacionadas ao módulo. A gente notou que os alunos reclamaram bastante da questão do tempo, né, que foi uma questão que a gente teve dificuldade, até porque tinham alunos que chegavam depois do horário da aula, né, a 10, 15 minutos atrasado, então impactava um pouco aí na aplicação da metodologia. Então, o tempo foi uma dificuldade que a gente teve bastante na disciplina em 2023.1. Em 2023.2, a gente modificou um pouco as perguntas, né? Por quê? Foi mais que a gente... Essa P4, P5 e P6 passou a ser só uma pergunta, falando diretamente do que ele achou o módulo, a gente não avaliou cada dia, né, de que foi aplicado, a gente perguntou como um todo, né, do módulo, então, em vez de 3 perguntas, a gente teve uma, e adicionamos mais 2 perguntas, porque os alunos em 2023.2, eles ficaram livres não só para usar o chat GPT, a gente notou que na turma de V&V, eles preferiam usar o Bing por conta das referências, né, uma coisa que o chat GPT não fornecia na versão que eles utilizavam. Então, a gente perguntou qual é o material de referência que ele utilizou e se ele achou que o material foi adequado. Então, a gente adicionou em 2023 essas 2 perguntas, certo? E aí, a gente comparando o resultado de 2023.1, onde a gente teve a problemática do tempo e a gente conseguiu, né, refinar a aplicação da... Valéria, desculpa interromper. Avisando 1 minuto, tá? Tá, já estou reencerrando. Obrigada. E aí a gente nota que houve realmente uma melhora, né? Então, nenhum aluno discordou, mas ainda teve aluno que, né, falou um pouquinho do tempo da disciplina. Então, assim, como lições aprendidas da aplicação do POGIL, a gente viu que as atividades elas têm que ser planejadas de acordo com o perfil da turma, né? Por exemplo, nas turmas que não são de cursos afim da computação, a gente precisa dar um detalhamento maior nas atividades. O tempo, ele foi um fator crucial, né? Então, a gente, às vezes, tem que quebrar, talvez, a aplicação de um dia da aplicação do POGIL, né? Que a gente dividiu em 3 aulas, e talvez em mais aulas, e ter essa questão do tempo para os alunos chegarem no horário da aula, né? E o uso de ferramentas IA foi muito interessante, os alunos usaram, alguns notaram alguns problemas na ferramenta, na hora de perguntar e de responder, então eles passaram a ter essa visão de como usar, né, o chat GPT ou ferramentas afins, né, para auxiliar no estudo, né, do conteúdo da disciplina. Então, assim, o objetivo desse trabalho foi apresentar esse relato, tá? Que a gente usou em 4 disciplinas e como a gente aplicou, tá? Nas disciplinas de computação, tanto na Universidade Federal do Ceará como na UES, né? E o resultado foi positivo, os alunos gostaram bastante. No final, eles falaram que a metodologia, ela estimulou bastante a capacidade deles investigarem, de pesquisarem o assunto antes mesmo de terem visto o assunto. Então, foi bem legal nesse sentido. Então, assim, agradecer, eu deixei o QR Code, né? Nesse QR Code tem todo o material que a gente usou, né? Cada aula que a gente planejou aí, usando o POGIL. Obrigada. Obrigado, Valéria. Então, vamos colocar aqui as perguntas da comunidade, pessoal, enquanto vocês estão se preparando para as perguntas de vocês. Eu tenho uma, né, Valéria, que você comentou, a árdua preparação do material. Eu também estou fazendo uma investigação com o Productive Failure, que é uma das etapas do POGIL, e como dá trabalho, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho
como foi, colocando-se no papel do professor, né? Como foi preparar esse material para o Poguinho? Pois é, esse material eu tive a ajuda dos dois monitores, da Fernanda, que já era uma aluna que estava no final do curso, então era uma aluna que tinha um conhecimento, né, mais avançado, e aí ela pesquisou bastante o Pogil, o Smile mesmo, que era o outro professor já tinha utilizado, então a gente fez toda uma pesquisa. E aí, com a ajuda dos monitores, a gente conseguiu preparar o material, né? Então, a gente para cada dia, para cada aula, por exemplo, de repetição, a gente fazia a introdução, os objetivos, as perguntas de partida, e eu notei que uma pergunta que a gente usava numa disciplina que não dava problema, quando a gente fazia em outra turma, o entendimento não era o mesmo, né? Então, assim, essa parte do material toma bastante tempo, né? Então, por isso que a gente não conseguiu colocar em todo o conteúdo. Então, o que eu acho interessante é fazer aos poucos, né? Você pega um módulo onde os alunos têm mais dificuldade, ou um módulo que o professor acha que é mais interessante, e escolha para trabalhar o Pogil, né? Talvez em 3 aulas, o máximo que eu consegui aplicar foi em 3 aulas consecutivas, né? Porque tem um lado, os alunos sentem um pouco de falta, a gente fala muito das aulas expositivas, né? Os alunos sentem um pouco de falta, e a gente também, como professor, às vezes sente um pouco em algum momento. Então, assim, eu acho sempre bom mesclar, né? Então, dentro do Pogil, eu trouxe algo, porque eu trabalho com a metodologia gamificada, então, para dentro do Pogil, eu trouxe alguns elementos, alguns jogos educativos que eu já utilizei, que eu já desenvolvi dentro da metodologia, para facilitar esse processo aí de elaboração do material, né? E de engajamento dos alunos também. Perfeito. Pessoal, vamos agradecer então a professora Valéria. Obrigado, Valéria. E vamos dar continuidade à nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho intitulado Análise dos componentes do Moodle, uma disciplina introdutória de programação, de autoria de Alice Lima, Vinícius Ruela Pereira Borges, Edson Ishikawa e Maristela Holanda. Convidamos agora a professora Maristela Holanda para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação em até 10 minutos. Professora, fique à vontade. Vocês estão vendo minha tela? Certinho, Maristela. Então, eu sou a Maristela, sou professora de computação da UNB, eu sou branca, meus cabelos são 100% brancos também, tenho os olhos castanhos, estou vestindo uma blusa amarela com umas rosas e os óculos. Bem, o nosso trabalho é a análise do uso de componentes do Moodle em uma disciplina introdutória de programação. Esse trabalho fez parte do trabalho de conclusão de curso da aluna Alice Lima, que é a nossa aluna do curso Ciência da Computação da UNB. Eu sou a professora Maricela, como eu já falei, e tenho o professor Vinícius e o professor Edson, que todos ensinamos a primeira linguagem de programação na Universidade de Brasília. O nome da nossa disciplina na UNB é APC, Algoritmo de Programação de Computadores, né? A gente tem um alto índice de reprovação nessa disciplina, como é costume em outras universidades, em outros lugares do mundo também. E no nosso curso APC tem uma carga horária de 90 horas, a gente encontra com o aluno 3 vezes por semana, e a gente dividiu na parte presencial um dia de aula teórica e 2 dias de aula prática. E na época da pandemia, que esse trabalho também foi feito na época da pandemia, a gente tentou usar a sala invertida, apesar de muitas reclamações dos nossos alunos. O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise inicial do uso dos componentes de aprendizagem, de lições e questionários no Moodle, porque a gente criou muita coisa na época da pandemia, a gente integrou todos os professores que estavam ministrando a matéria de APC, trabalhou junto para criar um ambiente interessante para os alunos, então a gente criou muito material. Basicamente, esse trabalho é só lições e questionário, só que a gente ficou sem saber se os alunos realmente usavam e como é que é essa correlação com os alunos que foram aprovados, os alunos que foram reprovados, e o que a gente pode utilizar na época do presencial. Então, a gente trabalhou em cima dos cursos de licenciatura em computação e o curso de ciência da computação no período de 2021 e 2022. E nós tentamos responder 2 questões de pesquisa, né? Como é que foi o uso, né, desses componentes, né? Tanto os questionários,
quanto às lições. E agora a gente vai falar um pouquinho do que é isso. Bem, na UNB, como em várias outras universidades, a gente usa o Moodle como nossa ferramenta principal. As lições, a gente utilizou o componente de lições do Moodle para fazer leituras complementares e pequenas perguntas, muitas vezes só de marcar, sem codificação, nessa primeira matéria de programação. As lições, na época da pandemia, a gente utilizava para fazer a frequência do aluno na disciplina. O aluno tinha que passar pelas lições para poder ter a frequência na aula. E os questionários, aí era um exercício de programação, e a gente usou a correção automática do CodeRunner para poder rodar, corrigir automaticamente o trabalho dos nossos alunos. E na época a gente decidiu fazer tudo em Python, foi uma mudança de linguagem da nossa universidade, que era em C, mas todo mundo decidiu com a pandemia mudar para Python, e todos nós ensinamos em Python, a primeira linguagem de programação. Esse trabalho envolve desde a época do ensino remoto, que na pandemia, que foi 2021.1 e 2021.2, a gente teve aqui na Universidade de Brasília, a gente teve uma resolução própria de transição entre o remoto e o presencial, com várias regras, e depois o segundo semestre de 2022 foi o presencial tradicional que a gente já fazia antes da pandemia. A metodologia que a gente usou, a gente trabalhou com dados de questionários do Moodle, a gente extraiu os relatórios do Moodle, a gente trabalhou também em cima dos dados SIGA para fazer correlações se o aluno foi aprovado ou não na disciplina, a gente fez todo um tratamento de dados para poder fazer essa análise e a gente utilizou análise exploratória para poder responder nossas questões de pesquisa, a gente desenvolveu tudo em Python. Só para vocês terem ideia da taxa de aprovação nessa disciplina, né, a gente pegou aqui 2 cursos, Ciência da Computação e Licenciatura, 2021.1 e 2022.2 foi pandemia, 2022 foi o ponto 1, foi o retorno, né, do presencial, e 2022.2 já foi o presencial tradicional. Como a gente pode ver, a taxa de aprovação em Ciência da Computação é bem melhor do que o da licenciatura da computação aqui na Universidade de Brasília. Outra coisa que chamou a atenção foi na volta do remoto ao presencial, a taxa elevada de aprovação nas 2 turmas. Mas aqui houve um problema de avaliação, a gente diminuiu a avaliação para ser apenas provas, porque a UNB criou uma resolução que era complicado para a gente, professor e aluno, então a gente tentou fazer uma forma que a gente pudesse avaliar de maneira mais simplificada, então esse valor aqui maior, na verdade, a avaliação teve menos, só teve prova, não teve projeto, não teve questionário, não teve cobrança de lições, então por isso teve isso. Mas a gente pode ver também que o curso de licenciatura, historicamente, tem menos de 50% de aprovação no nosso curso aqui na Universidade de Brasília. Em termos de resultados, para a gente poder responder a questão 1 e a questão 2, o uso de questionário e o uso de lições, a gente fez várias questões de pesquisa e eu vou tentar respondê-las aqui nesses nossos gráficos. Primeiro, a gente tentou ver a quantidade de envios de questionários por aluno por semestre. Então, nessa primeira figura que a gente tem aqui, que foi o ensino remoto na pandemia, a gente vê que no curso de Ciência da Computação, os alunos usaram bastante, né, os questionários, até porque os questionários variam 40% da nota. Então, eles usaram muito. Na volta ao presencial remoto, eles até começaram a utilizar, não valia a nota, mas depois caiu a utilização, né, e na volta ao presencial total, que o questionário não valia nota, eles começam, e aí não vale nota, eles não fazem. É isso que deu para perceber no curso de Ciência da Computação. No curso de Licenciatura da Computação, o uso foi pior, né, se a gente for comparar aqui, mas aqui está 15 alunos só usaram aqui, mas de fato no segundo semestre de 2021 a gente teve problema de entrada de alunos, entraram menos alunos do que o tradicional no curso de licenciatura. Mas no semestre que a gente não cobrou, a partir do 6º semestre teve uma caída enorme, ou 6º semestre não, que são questionários, tá, pessoal? Cada semana era um questionário. A partir do meio do curso, eles praticamente não usaram mais o questionário que a gente colocou para eles, que não valia a nota.
A mesma coisa aconteceu aqui em 2022.2, no curso de licenciatura em computação. A gente também queria saber, né, se os alunos fizeram o questionário no período que essa atividade não valeu nota. E a gente queria saber, comparando os alunos que foram aprovados com os alunos que foram reprovados. O que a gente percebe aqui é que nos semestres que não valeram nota, no curso de ciência da computação, os aprovados, né, mais que quase 90% dos alunos fizeram metade ou mais. Né? No curso de licenciatura da computação, não, foi bem diferente. A maioria dos alunos fizeram metade ou menos, alguns não fizeram nenhum, mas isso também dá para entender porque a licenciatura em computação é um curso noturno e às vezes a gente recebe profissionais já que programam muito em Python e já sabem muito programação e não precisaria de nenhum desses recursos de fato para poder ser aprovado nessa primeira linguagem de programação. Mas a gente consegue ver um perfil muito diferente dos alunos, né? E no noturno realmente poucos alunos usaram esse questionário. Entre os não aprovados, como a gente já esperava, né, também foi pior a utilização, vários aqui em semestres que a gente praticamente não teve nenhuma utilização do questionário para os alunos não aprovados. Também a gente analisou a distribuição das notas desses questionários. Na ciência da computação, a gente consegue ver, né, que no início as notas são ótimas, né, a gente vê que a variação é muito pequena, aí depois da oitava semana do curso, nona, décima e a 11ª, a gente tem uma variação maior, mesmo assim os alunos tiraram de 6 para cima, né. Quando 2021.2, a gente teve esse cenário um pouco semelhante do anterior, porém, a gente percebeu que a gente teve uma variação maior quando os questionários semanais coincidiam com a data do projeto final de entrega. Então, 10 e 11, muitos alunos deixaram realmente de fazer. Na licenciatura da computação, aí a gente teve uma variação enorme, muitos alunos tirando nota 2, notas muito baixas realmente nos questionários, mesmo no período que valia a nota. E especificamente em relação às lições, né? Como é que a gente preparou para cada semana um conjunto de lições com tópicos específicos, cada semana num tópico que a gente deveria apresentar para os alunos, que era um capítulo do livro, e era uma leitura complementar. Então, aqui tem ciência da computação e a licenciatura da computação, nos semestres que a gente analisou as lições, quando era a frequência, né, a gente consegue ver que os alunos usaram do início ao fim, porque era a frequência. Aqui está menor, como eu falei para vocês, mas é porque a gente teve problema na entrada dos alunos, porque a gente não teve vestibular, e aí foi a entrada do aluno da licenciatura da computação, que a concorrência é menor do que a ciência da computação, teve problema, a gente realmente entraram poucos alunos nesse semestre. E quando a gente voltou para o presencial, 2021.1, que as lições era só uma leitura complementar, os alunos realmente fizeram pouco, né? Não fazia tanto quanto a anterior, que era a frequência, porque tinha um professor ali dando aula e de fato, a gente já fazia frequência, era só um estudo complementar para o aluno. Os alunos acessaram as lições no período que essa atividade não foi avaliativa, né? A gente queria perceber isso dos alunos. O que a gente percebeu é que entre os aprovados, menos da metade na licenciatura ganhou. Então, quer dizer, os alunos não usaram aquelas lições que a gente estava fazendo, mas na ciência da computação, metade ou mais passaram sim pelas lições e fizeram todos os exercícios e a lição ficou concluída. Os alunos não aprovados acessaram as lições, e então a gente também fez essa análise, né, no curso de Ciência da Computação e no curso de Licenciatura. O curso de Ciência da Computação, a gente percebeu, né, entre os alunos não aprovados, aqueles que foram reprovados, né, aqui é uma coisa interessante, esse 2021.1, que foi a época da pandemia, na verdade esse aluno aqui esqueceu de tirar a disciplina do currículo, porque a UNB permitiu que o aluno poderia retirar a matéria do histórico até depois do resultado, porque a pandemia foi muito confuso para todo mundo, então a UNB permitiu isso na sua resolução, então esse aluno realmente esqueceu de tirar a disciplina do currículo.
Mas a gente consegue ver que entre os não aprovados, né, menos da metade utilizaram as lições, quer dizer, passaram pelas lições que a gente criou no presencial, e mesmo valendo nota, a gente teve porcentagem de alunos que não fizeram nenhuma lição, realmente estava no curso e não fez nenhuma lição. Então, em termos de discussão e conclusão, o uso de componente diminuiu. 2021, o uso dos componentes diminuiu no final do semestre, os alunos já tinham passado alguns e desistiram de fazer. Em 2022, o uso do componente diminuiu depois das primeiras semanas. O aluno com ciência da computação usa mais os componentes da licenciatura, e um problema que a gente tem que tomar cuidado é o questionário na mesma semana de entrega de projetos, que os alunos não fazem o questionário. E como conclusão, né, a gente vai ter que trabalhar mais nesses dados iniciais, né, porque, de fato, a gente percebeu que muita coisa que a gente criou os alunos não estão usando. Então, a gente tem muitas lições e questionários que foram criados, com muitas questões, por sinal, no banco de questões, e os alunos não estão usando nem entre os aprovados, nem entre os reprovados da disciplina. Era isso. Obrigada. Obrigado, professora Maristela. Vamos passar agora às perguntas da comunidade. Heitor, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. E aí, Rodrigo, tudo bem? Quanto tempo? Bem, professora, então, o resultado, parabéns pelo trabalho, né? A gente vê que teve uma vasta análise de informações, de dados. A gente também percebe que o esforço que a gente tem enquanto professor, os alunos não aproveitam, né? Porque eles só aproveitavam enquanto valia alguma coisa, valia a presença. Hoje que nós temos um banco de dados, né, bastante extenso, bastante populoso e rico de exercícios, eles não aproveitam. Então, eu gostaria de saber da senhora qual seria a sua motivação em dar continuidade a esse trabalho, né, de ter a disponibilidade do questionário e eles não utilizarem. Obrigado. Muito obrigada pela pergunta, Heitor. Exatamente por isso que a gente fez o trabalho, né? Porque durante a pandemia a gente trabalhou muito, criou muita coisa, e quando a gente voltou, a gente se questionou, né, como professor, né? O que o aluno está de fato utilizando, o que não está utilizando, o que está sendo efetivo, o que não está sendo efetivo. Nesse momento, a gente está rediscutindo exatamente isso para o próximo semestre, né? Eu passei 1 ano e meio fora, mas agora eu voltei para a disciplina de APC, e a gente está no momento interno, no nosso departamento, de discutir o que a gente vai reutilizar, o que não vai reutilizar. Então, a motivação foi tentar entender, porque o trabalho que a gente tem, né, elaborando ideias e tentando ajudar esses alunos a realmente aprender os fundamentos da programação, e às vezes a gente não consegue ver o retorno na hora da avaliação, né? Então, a gente está nesse momento de discussão, a gente não decidiu nada ainda, a gente está com esses dados e se questionando até onde a gente vai usar lições, por que usar lições se a gente tem nossos slides de sala de aula, que não são as lições que a gente criou na pandemia, e por que também gera tanto conteúdo, porque a gente gerou muito conteúdo. Agora, o nosso aprender é só um capítulo, uma semana é um capítulo e muita coisa. Então, se eu fosse aluno, olhando aquilo, tudo que a gente está deixando disponível para o aluno, às vezes até o próprio aluno pode ficar perdido. Eu tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por ali, tem um slide, tem a aula, tem a videoaula, tem os questionários, tem lições. Então, a motivação é isso, é tentar entender se esse componente está sendo efetivo, se os alunos estão usando, até para a gente criar coisas novas que melhoram o aprendizado do aluno. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Heitor. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá. Nessa mesma linha, Maristela, eu gostaria que você fizesse, assim, nessa questão do aprendizado, né? A gente vê algumas diferenças bem claras entre a licenciatura e a computação, né? Na experiência de vocês aí, o que você atribui essas diferenças no perfil e no uso dessas atividades pelos alunos? Assim, primeiro que o perfil do aluno que entra é muito diferente. O nosso curso de Ciência da Computação, para vocês terem ideia, esse semestre, foi a terceira melhor nota de corte do vestibular, perdeu só para medicina e para psicologia. A concorrência é muito grande na ciência da computação, que é diurno, o que não se repete na licenciatura de computação noturno.
Então, a gente recebe perfil de alunos diferente. Os alunos da manhã, alunos que ganharam a Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI, e eles são muito competitivos entre eles e gostam de fazer tudo. Enquanto o aluno do noturno, muitas vezes eles têm dificuldade, até porque muitos trabalham durante o dia e não conseguem todo esse tempo para poder praticar como o aluno da manhã. Então, a gente vê diferença no perfil e até a gente, como professor que dá aula de manhã e de noite, talvez a gente tenha que mudar um pouquinho a metodologia para a noite, porque ela não funciona totalmente se a gente só replicar, né, os componentes que estão lá. Então, inclusive, o professor Edson Chucal e eu dividimos a matéria do noturno e a gente está pensando várias coisas diferentes esse semestre para a licenciatura, no sentido de tentar criar metodologia que envolva mais o aluno do noturno. Então, um grande diferencial que eu vejo, Rodrigo, é a própria disponibilidade de tempo deles. Eles já entram falando, professora, quando a gente pede para o aluno, né, olha, vocês vão ter que ter tempo fora da sala de aula para poder se dedicar à matéria, porque programação você só aprende programando. Não sou, né, a melhor professora do mundo ou a pior professora do mundo ensinando. Você tem que codificar, você tem que ter tempo na sua agenda para você praticar, senão você não vai conseguir. E os alunos, às vezes, chegam no final da aula, professora, mas eu não tenho tempo. Aí, eu acho que o perfil do aluno pesa também, né, e a gente tem que mudar um pouco a nossa metodologia para engajar esses alunos, mesmo eles não tendo tempo, se organizar melhor, né, para conseguir passar, né, e aprender de fato, porque não é só passar. A gente viu quando a gente facilitou a avaliação por causa do retorno da pandemia, que teve uma resolução específica, e era coisa assim, se 3 pessoas tivessem Covid na sala, parava, voltava para o virtual. Aí voltava 10 dias depois. Aí, se o professor ficava não sei quantos dias, ia para o remoto. E era uma coisa tão confusa aquela resolução, até para a gente que era professor, que a gente falou, não, vamos fazer o básico para esse semestre acontecer, a gente vê o que vai acontecer e depois a gente volta à nossa normalidade. Então, a gente teve esse problema também na avaliação no período do retorno pandemia, o primeiro semestre do retorno pandemia, né? Eu acho que o perfil do aluno é uma coisa muito forte na utilização desses componentes que a gente criou. Eu acho que esses seus achados também corroboram muito o que a gente tem visto, principalmente nos cursos noturnos aqui, né? O estudante trabalha, não tem tempo, fazer atividade extra-classe tem sido bem pouco proveitoso e a gente tem visto essas outras metodologias que a gente tem buscando. A gente viu várias outras em várias sessões aqui também, para aproveitar esse tempo dentro de sala de aula, tá? Professora, muito obrigado pela apresentação do seu trabalho, seus resultados, e a gente está chegando ao fim agora da sessão técnica 8, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, conhecendo um pouco mais dos trabalhos e resultados de vocês, e nós temos prosseguimento daqui a pouco com o Laboratório de Ideias e as outras atividades do Educomp 2024. Agradecemos muito a presença de vocês, tá? E continuem ligados no Educomp. Abraço.